It's wearing me down. Now you're going to
Alô. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Antônio Kikuchi e eu estou aqui com o Everton. O Everton tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou no Digio, trabalhou no Banco Original, CBSS, Banco do Brasil, e a gente vai falar um pouquinho de Open Finance. Tá? Quais os desafios que a gente tem no crédito para o Open Finance? Eu vou passar rapidamente alguns slides, só para a gente esquentar um pouquinho o tema, e aí depois a gente começa a interagir com o Everton, e depois, 20 minutinhos antes de terminar, a gente abre para um debate geral, onde aí vocês podem ficar à vontade para perguntar para a gente. Tá? Só dando um contexto para o pessoal que talvez não esteja tão familiarizado, tá, com o Open Finance, ele é uma iniciativa do Banco Central, onde ele permite que os clientes compartilhem os seus dados. Então, o cliente ele tem os seus dados, tanto cadastrais quanto de movimentação financeira, numa instituição, e essa iniciativa permite que esse cliente compartilhe esses dados com outras instituições financeiras, de forma automática. Tá? Então, ele não precisa ficar preenchendo um cadastro, ele tem conta no banco A, ele vai abrir conta no banco B, em teoria, ele não precisaria preencher todos esses dados para abrir a conta no banco B, basta ele dar uma autorização para que este banco consulte no banco inicial. O que o Open Finance contempla hoje? Tá? Ele contempla todos os dados cadastrais de cliente, então a gente tem a parte de documento, RG, CPF, tem os dados cadastrais, data de nascimento, escolaridade, estado civil, os endereços, tanto residencial quanto comercial, telefones, e-mails e as suas informações de renda e profissão. Isso na parte de cadastro do cliente. Na parte de operação do cliente, você tem hoje a parte de crédito e a parte de investimento. Então, o crédito, tanto o seu cartão de crédito, o empréstimo pessoal que você tem, financiamento que você tem, tudo isso, você hoje pode compartilhar isso daí com outras pessoas, com outras instituições financeiras. E você também tem a parte de investimento, onde tem todos os dados dos valores que você tem depositado. Falando um pouquinho de crédito, crédito antes do Open Finance, como é que as instituições avaliavam a parte de crédito? Tá? Você tinha, basicamente, consultas a sites públicos, então, por exemplo, Receita Federal, para verificar se o CPF está ativo, se ele está com algum tipo de pendência, e consultas a birôs, tanto birôs de dados, para ver endereços e telefones, e birôs de crédito, né, para ver restrição. Então, quando você não está nesse mundo do Open Finance, você acaba tendo um pouco de limitação de informações na hora de fazer a concessão de crédito. Tá? Quando a gente fala não está no Open Finance, a gente dividiu um pouquinho. Hoje em dia, você tem instituições que são autorizadas pelo Bacen a dar crédito, e instituições que estão começando, que ela não tem uma autorização ainda. Essas instituições que não têm uma autorização, elas não conseguem acessar, por exemplo, o SCR ou mesmo o Open Finance. Né? Então, elas têm uma limitação maior de conceder crédito, principalmente, por exemplo, financeiras
não financeiras, né, porque não são autorizadas, mas lojas com crediário próprio, por exemplo. Então, ela não tem acesso ao mundo Bacen. Então, ela tem um pouco mais de dificuldade, ela tem que se concentrar nos dados que ela consegue coletar no birô. Em contrapartida, as instituições que são autorizadas, aí ela tem uma gama muito maior de informações que ela pode utilizar para fazer a concessão de crédito deste cliente. Além dos sites públicos e privados que eles podem consultar, e os birôs, que instituições não autorizadas já consultam, ela tem acesso à central de risco do Banco Central, SCR, onde você tem todo o histórico de endividamento desse cliente, e o próprio Open Finance, onde você tem os dados online real-time. Qual que é a diferença do um acesso a Bacen? O acesso a Bacen é uma foto. Então, ele mostra a posição em aberto do cliente no último dia útil do mês, ele bate uma foto e disponibiliza 15 dias úteis depois, em torno do dia 20, 21. Nós estamos no mês de junho, 20, 21 do mês anterior. Ele disponibiliza a foto do mês anterior. No Open Finance, você consegue ver online, real-time, o quanto que o cliente está devendo. Então, a parcela dele venceu ontem, você já consegue ver se ele pagou. Diferente de um birô ou o Bacen, que a informação é apenas uma foto. Ok? A gente, para finalizar, a gente dividiu aqui a parte de Open Finance, que a gente fala tanto de aquisição do cliente, então onboarding, identificar produtos ou serviços que o cliente é sensível. Então, não adianta eu ofertar um crédito pessoal para um cliente investidor. Ao contrário disso, não adianta eu ofertar um investimento para o cliente que está devendo um cheque especial. Comparar com a concorrência, né, o que a concorrência oferece versus o que eu estou oferecendo. Com o Open Finance, você consegue ser muito mais ser assertivo na abertura da conta. Por quê? Como você vai solicitar que esse cliente compartilhe dados, você já tem uma pré-validação de uma outra instituição financeira. Então, eu vou utilizar dessa pré-análise dessa outra instituição e vou fazer o meu cadastro. Então, eu sou muito mais ágil na hora de abrir uma conta para este cliente, né? E escolher o perfil que eu desejo atacar. Então, eu tendo estas informações, eu consigo saber se é um cliente tomador, se é um cliente investidor, qual o tipo de crédito que esse cliente toma, né? E para crédito, qual que é a grande vantagem do Open Finance para a gente, né? Principalmente a redução de custo de análise de crédito. Se eu estou usando uma pré-análise de um concorrente, então eu não preciso gastar tanto dinheiro fazendo uma análise para este cliente. Então, alguns birôs que eu poderia consultar eu já não preciso mais, principalmente na parte de cadastro. Basicamente, eu tenho que validar só validar o que eu estou trazendo da concorrência. Uma coisa importante que depois eu vou cutucar o Everton, o Open Finance possibilita o rouba-monte, né? Você trazer já um cliente que está performando na concorrência e trazer para você, né? Com isso, quando eu trago um cliente que está performando, que está adimplente na concorrência, eu tenho uma queda na minha inadimplência, né? Eu estou deixando de conceder o crédito para alguém que eu não conheço, e eu vou conceder esse crédito para alguém que já está performando, que está pagando em dia o meu concorrente. Isso dá uma melhora na nossa inadimplência absurda. E como eu tenho as informações online, real-time, deste cliente, então, a parcela venceu ontem, eu já sei se ele pagou ou se ele não pagou, eu tenho melhor insumo para construir os meus modelos utilizando técnicas estatísticas, utilizando inteligência artificial.
Tá? Então, essas são algumas grandes vantagens aí do Open Finance para crédito. Agora eu vou pedir a participação do Everton, né? Primeiro, falando na parte de cadastro, né? Hoje acho que um dos grandes desafios que a gente tem é erro de preenchimento de cadastro, demora. Como é que você vê o Open Finance para ajudar isso daí, para a gente melhorar isso daí no crédito? Legal. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui nesse painel, né, para a gente tratar desse assunto que é uma construção que vem aí de anos já, né? Que realmente abriu um caminho novo para crédito, para as próprias estratégias de negócio dos bancos, das instituições financeiras. O cadastro ele sempre foi um ponto crítico, né? Especialmente quando a gente começou a desenvolver os bancos digitais, né? Aquela forma antiga de fornecer documento, a coisa morreu na origem, né? E quando a gente foi aprimorando e vendo a questão da experiência do cliente, ficou cada dia mais claro que a forma de se fazer cadastro tinha que mudar, né? A gente conversando com o pessoal de marketing, de experiência, né, chegava assim, qual que é o set mínimo de informações que vocês querem fornecer? Assim, eu quero fornecer só o CPF. Eu quero o CPF, daqui a 30 segundos eu quero o limite de crédito do cara e a conta aberta. E é isso que é o desejo, né? E é isso que a gente corre atrás. Óbvio que não tem essa condição ainda. E, agora, o Open Finance ele trouxe uma grande facilidade para a gente na questão da aquisição de dados. Realmente, é inegável que você já trazer um cadastro validado para uma instituição é muito importante. Aqui cabe até um pontozinho que eu sempre recomendo para o pessoal. A gente tem que também entender de qual instituição que a gente está buscando a informação. E essa informação ela tem que estar muito coerente com a nossa estratégia de captação de cliente, né? Os modelos têm que responder a essa base de ongoing que você está trazendo, esse onboarding, né? Não adianta você tentar trazer um tipo de cliente que não vá casar com a experiência, com os produtos e com o próprio modelo de crédito que você construiu. A gente já viu vários modelos, em tese, fracassarem, porque a base de modelagem é totalmente diferente da base de entrada. Exatamente. Muitas vezes a instituição ela tem um foco numa alta renda e ela acaba trazendo um cliente de baixa renda. Compra lá 60 milhões de base de auxílio emergencial. Não vai responder, e o que responder vai responder errado. Exatamente. Não é? E depois, o modelo, óbvio que não, o modelo foi construído para outra coisa. Por isso que a questão de você trazer cadastro, você tem que escolher de quem que você vai trazer esse cadastro. Eu acho que com os modelos evoluindo, a gente vai ter até uma escoragem das instituições por qualidade de cadastro, né? Vai ser óbvio isso. E a gente sabe que cada instituição, cada banco, especialmente cada fintech, tem um apetite diferente, tem exigências diferentes, né? Então, isso aí vai trazer, inclusive, uma própria concorrência de quais que são os que vão ser mais demandados, tanto na geração das informações, quanto no rouba-monte que você adiantou. Isso. Vão ter algumas vítimas preferenciais, que vão ser, em tese, quem estiver jogando o jogo direitinho, né? É o custo que vem de quem está performando legal e está fazendo o dever de casa, né? E dependendo da instituição que você está trazendo, né, ele necessita de maior validação dos dados, e outras, é claro que todas vão precisar validar, porque para quem está regulado pelo Banco Central, o Banco Central exige que você faça a validação, tá? Não é simplesmente pegar o dado e não fazer nada com ele. Sim, né? Exatamente. Dependendo da instituição, se for uma instituição com apetite de risco maior, maiores necessidades de validação. E a questão de você estar trazendo o dado, ok. Você está trazendo o dado de um cliente legítimo que tem operações naquelas instituições, ótimo. Mas quem que está no seu balcão nesse momento? Você não escapa de fazer toda a validação antifraude, que é o grande... No momento do onboarding, eu falo, gente, no momento do onboarding é 80% prevenção de fraude, 20% modelo de crédito. E a gente tem que separar muito bem depois o risco operacional do risco de crédito, que é uma coisa que é um grande desafio, né? Porque você faz um onboard errado e toma fraude, obviamente, o cliente, o CPF era lindo, maravilhoso, mas quem estava representando esse cara não era um golpista, né? Então, isso é muito importante que a gente junte a informação do Open Finance, ela é verdadeira, é fidedigna, ainda mais de um cliente que está performando, óbvio. Só que você tem que ver quem está no seu onboard, né? A gente se tratando da questão do onboard,
é efetivamente o cliente que está sendo apresentado à sua frente, né? Então, isso não tira todo o cuidado que a gente tem que ter com a construção de ferramentas de antifraude, que tem que ser igualmente transparentes para o cliente, né? Não adianta você ficar fazendo 1001 exigências para tentar validar o cliente que você vai afugentá-lo, né? Exatamente. E, assim, quando a gente fala de Open Finance, né, muda completamente o que a gente tinha de análise de crédito, né? A gente tinha uma análise de crédito mais tradicional, que era baseada em birôs, basicamente, fotos, né? E agora a gente tem uma análise de crédito mais baseada em transações, né? Análise transacional deste cliente, né? E a partir do transacional você consegue construir modelos que vão te trazer informações muito mais fidedignas do que um documental ou um cadastro anterior. Por exemplo, eu entendo que uma parte super importante da construção dos modelos é a da renda presumida. Acho que a gente tem uma coleção de informações hoje que permitem que você chegue numa renda que a renda efetiva daquele cliente, muitas vezes, é diferente até de uma que ele comprovou efetivamente, né? Exatamente. Mas é o quê? É a vida dele. Olha, tá no SCR, que eu acho que a gente não deve. Outra coisa que eu queria falar. Quem desenvolveu ferramentas para construir um score Bacen, para buscar as informações, lá, pegar aquela tripa daquele XML lá dos infernos do Banco Central, né? 30, 40, né? E traduzir aquilo para uma coisa que um ser humano entenda, né? Cara, você não pode perder essa expertise, isso que você construiu. Porque, igual você falou, Antônio, tá ok. É uma base fechada de mês que você tem daqui a 20 dias. O Bacen não é birô, né? Eu lembro que eu tinha uma experiência no original, que a gente trabalhava muito com o chamado score Bacen, que era um score cruzado que a gente fazia com o de birô. E o Bacen simplesmente chegava e tinha dias que ele desligava o SCR para poder processar o mês, né? Exatamente. E era um desespero lá, porque você ficava rodando capenga, né? Só com uma perna aqueles dias, né? E aí um colega falou, vou lá no Bacen. O Bacen se me dá aquela... Eu não sou birô de crédito, eu sou autoridade monetária, eu ligo e desligo o sistema na hora que eu quiser. Bom, obrigado, tchau. Né? Eu passei pela mesma situação no banco que eu trabalhei. Mas, gente, é uma informação super rica. Se você faz isso para a sua base recorrente de clientes, para você ir montando um histórico mesmo, e aqui passou da aquisição e passa a ser na gestão do crédito, no monitoramento, né? Você começa a ver o cliente, às vezes, deteriorando situações de crédito e você já toma medidas preventivas, que, no nosso caso, medidas preventivas são fechar limite mesmo, né? Não tem outra coisa, né? Mas, e no Open Finance isso é muito mais vivo, né? Aquilo que você falou. Está real time. Então, se você consegue ter um monitoramento de crédito efetivo, que a nossa busca aqui na sua aquisição, né, é manter o cliente e manter o cliente bem também, né? É super importante isso. Então, é o que eu digo. A gente fazer aquela escala na construção do modelo de crédito, construindo as chamadas, sempre na visão econômica, né, de custo-benefício, né? Sim. Essa chamada é igual eu brincava com o pessoal. Primeiro esgota as chamadas de grátis todas. Vamos filtrando. O que você for tirando ali, você já ganhou. São chamadas públicas que estão disponíveis, estão em grátis. Os birôs que vêm mais barato. SCR, quando você faz consulta em lote SCR, bem mais barato, né? Tem, acho que até 500 mil consultas ele não cobra. E tem, Se você for fazer web service online, você vai pagar 1,20. Esquece. Né? Mas isso se fizer, acho que as 12 database. Chamar as 12 database. Você pode fazer só a última database e ver se ele está devendo. A sua base, né? E no Open Finance também você vai ter que construir essa base também, né? É super importante isso, né? Que é o quê? Você guardar o histórico de todas as consultas, para você começar a ter não só a foto, como o filme daquele cliente, né? E aquilo vai ser super importante na construção de modelos, na validação e no aprimoramento, né? Eu não sei se tem alguém aqui que dá crédito a negativado, mas hoje eu não consigo ver você dar crédito a negativado sem o cliente te consentir no Open Finance, porque você sabe exatamente quando cai o salário desse cliente, né? Crédito negativado para assalariado, você sabe o dia que você tem que fazer o débito. Porque exatamente a questão, falando do crédito negativado, né? O principal aqui do crédito negativado, obviamente, é uma concessão de maior risco, em que você tem que ter um operacional muito claro de fazer a arrecadação daquela parcela no dia correto, porque sabe que é a única chance que você tem, né? É o dia em que pinga dinheiro naquela conta lá.
Passou daquilo, já pode mandar para cobrança, porque vai entrar na esteira de cobrança e recuperação. Exatamente. Né? Então, esses detalhes a gente vai aprimorando nossos modelos de crédito, os modelos de acompanhamento da carteira, com a utilização do Open Finance, né? Que é um mecanismo super rico para isso. Isso. E falando de Open Finance, como é um sistema de custeio, né? Você fornece as informações, fica com crédito lá para fazer as consultas, né? Sem pagar. O excedente é só que você paga. Né? Isso. E o que eu tenho visto aqui é que tem crescido muito. O Open Finance hoje a gente tem 30 milhões de clientes únicos que já concederam a sua autorização. Né? É pouco, né, frente à base de bancarizados e à base de CPFs. Aqui eu vejo até uma oportunidade, saindo um pouquinho do crédito, que a gente tem que construir essa questão junto com a área de comunicação, a área de marketing das instituições. Os clientes ainda não perceberam os benefícios que ele pode ter com o Open Finance. É um grande desafio, né? Como eu consegui o consentimento do cliente? Pois é, e eu, como cliente, eu já dei o consentimento para todo mundo, praticamente. Mas eu não vi nenhum falar comigo que, olha, seu limite aumentou por conta da sua autorização de Open Finance. Então, eu, como cliente, eu concedi, obviamente, porque a gente está na área aqui, eu quero saber o que vai acontecer. Mas os bancos... Oi, Barbara, falei. Será que não é porque não existe um produto para quem tem Open Finance? Então... Porque a gente fala no marketing, Open Finance... Aí eu estou provocando a turma toda, né, saindo do crédito. Né? Porque, efetivamente, concordo com tudo que foi falado aqui, mas eu não vi hoje nenhum produto para Open Finance, para o bom e para o ruim. Enfim, vamos no marketing, vamos na comunicação, é pouca gente. Vamos inverter. Qual o produto que existe que você está imaginando que poderia ser para o Open Finance? Sim. Eu imagino que a gente teria que ter, falando especificamente do ponto de vista de crédito, né, alguma linha em que você tenha limites adicionais e condições de preço melhores para o cliente, até para você atrair começar a fazer o rouba-monte, mas numa visão positiva. Né? Porque também não adianta você aumentar demais o limite, o cliente vai ficar super exposto, né? Exposto, né? Qualquer bobagem, qualquer sufoco que ele tiver, ele já vai ali, vai se super endividar. E ele virou alvo também de fraudador, né? Então, porque quem tem limite, cartão de limite alto... lá dando sopa é um convite, né? Então, o que é nesse produto que eu imaginaria? Seria algo assim, eu sei que você me deu autorização, eu estou vendo que você está com uma posição no concorrente, eu consigo... obviamente, quando a gente faz a consulta, vem tudo da operação, né? Vem as taxas, né? As condições, quanto já pagou, quanto não pagou, se pagou com atraso, se não pagou, se aquele cliente contumaz em atrasar, né? Que é o pessoal mais gosta, né, pessoal? Atrasa mais paga. Né? Pequenos atrasos, né? Isso é uma delícia, né? O cara paga sempre a multinha, sempre. E você vai ver o infeliz só está com a data de vencimento errada, né? Exato. Ele recebe dia 10 e a parcela vence. Esse dia 7, dia 5. Então, quer dizer... Mas o que eu acho que deveria ter? Deveria ter exatamente esse tipo de produto, que era um rouba-monte numa visão de benefício para o cliente mesmo. Obviamente, para a instituição, que pode trazer pode ofertar isso numa melhor condição, né? Eu tenho condição de trazer esse financiamento, esse empréstimo, esse cartão numa condição melhor do que você está tendo ali. Seja de maior limite, seja de melhor condição de juros, né? Pois não? Eu acho até que a questão não é tanto ofertar crédito, é custo, é taxa. Sim. Né? Você vê o cadastro positivo, ele veio com essa promessa. Dê seus dados para o banco para ele melhorar a modelagem dele, calcular seu risco melhor e te oferecer taxas melhores. Sim. Isso aconteceu? Não. Hoje, sempre em qualquer agência bancária, em qualquer banco, qual é a taxa de juros do crédito pessoal? É X%. Nem olhando o teu perfil de risco. Né? Então, não tem uma precificação ajustada a risco. Isso não existe. Agora, será que o Open Finance vai trazer isso? Provavelmente sim, pela concorrência que vai gerar no mercado. Então, eu acho que o que as pessoas estão... O atrativo aí é exatamente, eu tenho uma linha de crédito no banco A, com uma taxa de juros X, e vem um banco B e me oferece uma taxa de juros X menos alguma coisa. Ótimo, aí eu topo. Isso. Aí eu migro. Pegando esse gancho que você falou, e que o Everton também falou, pelo menos o que diz o censo, os últimos dados do censo, a população brasileira deixou de crescer. Tem estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que teve decréscimo populacional. Olhando os números do PIX,
quase 160 milhões de indivíduos cadastrados no Pix, que geram mais de 700 milhões de chaves. A população do Brasil, de acordo com o último censo, é de 200 milhões de pessoas. 160 já estão no Pix, ou seja, estão bancarizadas. Mas quando eu falo 200, eu considero idosos, crianças, pessoas que não têm condições de ter. Quando a gente pega a população economicamente ativa, a quantidade de indivíduos únicos cadastrados no Pix é maior do que a população economicamente ativa. Qual que é o papel do Open Finance nisso, né? Será que nos próximos anos a gente só vai viver um rouba-monte por falta de entrantes? Esse é um grande desafio, né? A pandemia ela evidenciou algumas coisas que ficaram assim, tornaram mais difícil a vida do crédito, né? Porque virou 160 milhões de bancarizados, mas eram bancarizados para receber os auxílios durante a pandemia, né? E aquilo, obviamente, cresceu o olho. Todo mundo viu. A minha base virou de, sei lá, triplicou minha base de clientes, né? Isso. Teve instituições que estão com 60 milhões de clientes, mas desses 60 milhões de clientes, quantos são efetivamente clientes com potencial de crédito e não clientes que efetivamente vão usar aquilo só para fazer Pix mesmo e boleto de conta para conta, né? Que é o que eles fazem muito. Né? Exatamente. Então, e aí a turma do crédito foi muito pressionada na época da pandemia a conceder crédito para esses 160 milhões de clientes, né? Eu vi hoje uma entrevista do CEO do Itaú, né? Em que ele falou assim, claramente, uma coisa que banqueiro não falava antigamente, né? Eu prefiro não conceder crédito do que conceder crédito ruim. Ele foi bem claro agora na entrevista dele. Por quê? Porque é cobrado deles essa expansão sobre que uma base teria tido uma expansão de clientes potenciais, mas não houve isso, porque não houve mágica, né? Sim. A população economicamente ativa está ali nos 60 milhões de clientes e vai ali crescendo organicamente de uma forma muito pequena. Então, o que a gente tem de margem para crescer no mercado, efetivamente, é rouba-monte, mas é o rouba-monte oferecendo melhores condições. Né? Eu acho que a grande desconfiança aí também desse Open Finance pela população é assim, pô, eu vou abrir meus dados para o banco, para o gerente lá da agência aumentar o assédio para ficar me oferecendo previdência privada, uma série de capitais, porque ele tem metas, né? Ele não está olhando o meu perfil aqui, ele tem metas a cumprir e vai vir me importunar com isso. Esse era o outro ponto que eu colocar. Agora, essa questão que você colocou do senhor aí do Banco Itaú, são dois tipos de erros que a gente tem no crédito. O erro tipo 1, que é o que todo mundo conhece, você deu crédito, tomou uma inadimplência ali na frente, e tem o erro tipo 2, que se você não deu crédito, uma pessoa que poderia ter dado. E isso a gente nunca vai enxergar. Então, eu acho que a grande contribuição do Open Finance é exatamente eu ter mais dados, principalmente pessoa física, para enriquecer o modelo de score, porque as informações que tem disponível para a pessoa física, para fazer uma modelagem, é muito pobre. Sim. Não dá para a gente ter um modelo de score com um grau de confiança razoável. Né? Eu acho que agora, sim, vai enriquecer bastante. Né? E aí, eu acho que é um tiro no pé dos bancos, o Open Finance, porque o rouba-monte, tanto ele pode roubar, como pode ser roubado também. A gente viu claramente ao longo aí desse processo de construção do Open Finance, né, o tanto de jogo mole ali, de jogo de corpo que os bancões fizeram, né? Sim. Que foi ali, e realmente ali o Bacen tem um mérito de falar, não, vai fazer sim, porque é difícil, vai ser complicado, vai ter que construir toda uma plataforma nova, uma interoperabilidade entre as instituições, uma padronização de APIs, de chamadas, de tudo. Poxa, isso é um negócio complicadíssimo de fazer mesmo. E os bancões não queriam, porque eles sabem que eles são o grande alvo disso. Né? Se você for ver no dashboard do Open Finance, 1,5 bilhões de chamadas de API por semana. Quem está tomando 60% delas? O roxinho. E quem está doando? O roxinho ele fez 5 bi, eu vi num período lá, ele fez 5 bi de chamadas e foi chamado em 3 bi. Ou seja, no mecanismo de compensação, 3 bi ficou na faixa, né? 2 bi ele pagou para fazer. Ele pagou. Então, eu estou até falando, gente, o que ele vai fazer com isso tudo, né? Porque a conta começa a ficar cara para esse negócio. Bem, ele tem 90 milhões de clientes e população economicamente ativa tem 50 só. Então já que olhar, muito nessa no caso do faixa aí. Roxinho, tem que olhar o histórico. Né? Ele ficou 10 anos dando crédito para
Sim. de baixo limite No- para no quem era... nicho- no nicho dele. E o histórico, os dados ainda antes do IPO não eram Pois é. públicos, mas era um dreno. Não tem dúvida nenhuma, né? Mas Mas uma que, ele, coisa- que ele deu aquela varejada agora, e que esse... Está com o break-even agora, né? que vem agora, então ele está com um fôlego de avançar, né? Sim. E aqui ele precisa de construir exatamente modelos novos para poder ter respostas diferentes, né? Porque se a gente avançar num público de alto risco com o que a gente tinha antigamente, o resultado a gente já sabe. Sim. É perda na fase de 40% que não tem taxa que pague. Né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que eles devem estar fazendo um trabalho muito interessante na questão do Open Finance e construindo modelagens que podem ser bem interessantes. Né? Deixa eu contar um negócio que não vou abrir o nome de quem Contar faz o e para santo. quem faz, mas o meu time fez uma análise de quem é doador e quem é tomador, né? Então, obviamente, o roxinho aparece como primeiro lugar. Todos os doadores de dados a gente abordou e falou: está apanhando, está perdendo a base. Em todos que a gente conversou, foi o único catalisador que forçou a instituição a chamar os demais departamentos e falar: isso aqui não é problema da TI para ser compliance, isso aqui não é problema do crédito, isso aqui é problema agora, virou Da estratégia. instituição, estratégia. E agora a gente começou a observar um interesse em fomentar estruturas de times que consigam entender a jornada do Open Finance, como no passado era a caixinha de crédito de consumo birô, consumo o dado do Banco Central, as 5 maiores fazendo seus birôs dentro de casa, porque na prática tinha birô próprio. A gente está observando essa mudança. Se você arriscar um palpite, os 6 bilhões de chamadas de API que a gente está vendo hoje vai ser peanuts do que vai acontecer. Daqui a um ano é capaz, tomara que isso esteja certo, mas vai capaz de ser o dobro ou mais. Porque tem instituição que está apanhando e não está vendo. Está virando adversary selection. É a história do crédito acontecendo na prática. Exatamente. É uma maluquice né? mesmo. Você vendo ali né? um dashboard de TI, né? Um dashboard de chamada de API. Não tem nada de crédito e de estratégia ali, mas você vê claramente aparecendo ali quem está ligado no negócio e quem está sendo passivo nessa história. Quem ficar no polo passivo ali, só cumprindo tabela, eu sou obrigado pela regulação a ter esse maldito desse negócio aberto e esse... Ele vai perder base até você vai fechar. estar sangrando base. E os que não entraram, várias fintechs que hoje de destaque ainda não estão, Sim. que eu também compartilhei dados do que você imaginar, né? Adoro. Elas não entraram e elas vão sofrer a seleção adversária. Até porque você tem... se você fica entendendo aquilo, o Open Finance como uma obrigação ou como um risco, você perde totalmente a visão da oportunidade, em todos os níveis, né? Então, a turma do crédito não vai explorar aquilo na modelagem, numa construção de política diferente. A turma do marketing não vai ver aquilo como uma oportunidade. Produtos não vai tentar construir um produto novo para encaixar o Open Finance, né? E aí, perdeu o bonde. Daí, na hora que você acordar... Exatamente. Por último, vou falar mais uma cenourinha, também não vou falar o nome. Pode. Fui num almoço um dia discutir uma questão de Open Finance e uma empresa que presta serviço falou: olha, banco tal está escondendo o jogo. Porque eu fui contratar uma pessoa daquele banco e a pessoa falou que gerou mais de 600 milhões de reais de resultado, fazendo gestão de carteira de risco. Os bancões não estão falando. Eu não vou entregar o ouro. Vai convidar a gente a entrar? Ninguém está comentando sobre isso, né? Exatamente. Mas está tendo resultado e muito. Não é só um burden para a instituição. Ninguém existe, mas ninguém nunca viu. Everton. Assim, quando começou lá ainda o Open Bank, né? Eu fui dar uma estudada, né, no modelo europeu, né? E o modelo europeu é muito interessante, né? Porque lá o Internet Banking é um app separado dos bancos. Você escolhe seu Internet Banking, que na verdade não é de banco nenhum, né? Você simplesmente agrega é um agregador de contas mesmo, total ali, e você faz tudo. Então você não sabe mais como é que você está transacionando no fundo, né? Você pode deixar, por conta do seu agregador de contas, resolver se eu vou pagar esse boleto da conta do banco A, do banco B, do banco C, qual que é o melhor? Investimento, qual que é melhor fazer a portabilidade aqui entre... Né? O Open Invest agora está entrando na fase 4, né? Que eu acho que vai ser super interessante essa questão, né? Porque hoje é super complicado, né? Exatamente. Aquele negócio, o banco acha que ele é dono do seu dinheiro, ele acha mesmo, porque ele... Depois que você colocou... Ele não deixa mais você tirar. Não deixa você tirar mais, né? Tira, daqui a pouco vai cobrar. Mas com o Open Finance isso vai ser cada vez mais transparente, até chegar num ponto em que eu abri meu aplicativo financeiro. Não quero saber mais que banco que é.
E ele ali, ainda mais agregando inteligência artificial nisso, que não vai ser simplesmente um agregador, um Excelzão, não, né? Vai ser uma coisa com inteligência artificial mesmo ali dentro. Vai ser seu consultor de finanças, de crédito, dentro de um app que vai te responder todas essas questões. Eu quero mandar um Pix pro meu filho. De que conta que saiu? Saiu da melhor conta daquele dia, que hoje a gente tem. Você tem milhares de contas, né, que você me falou, né? Que cada concorrente que abre, ele abre, porque ele tem que ver a experiência, tem que ver como é que dá crédito. Então, ele espalha lá os milhões dele em várias contas. Mas, e é verdade, hoje você abre... antigamente, a gente está acostumado a abrir 1, 2 contas, deixa eu ver meu saldo, se não está negativo, não é isso? Hoje, às vezes, você gasta o quê? Um tempão passando de app em app para ver que, puxa, entrou um débito automático aqui, eu tenho que fazer um Pix meu daqui para cá para poder tampar esse buraquinho aqui, ó, pintou dinheiro aqui, eu tenho que... Vou investir nesse aqui ou vou mandar um Pix lá para o fundo do outro que estou achando melhor? Essas coisas todas, elas vão virar transparentes para o cliente. Vão. Everton, a gente está com o tempo estourado. Coisa boa vai rápido. E coisa boa vai rápido, a gente nem sentiu passar. Gente, também a gente vai tomar um café aqui fora, estamos disponíveis para conversar com vocês. Para as instituições que não são autorizadas pelo Bacen, a CIM ela pode prover o acesso via Open Finance. A gente abriu uma ITP, que é uma iniciadora de transação de pagamento. Então, se você não é autorizado pelo Bacen e quer ter acesso ao Open Finance, converse com a gente. A gente consegue prover esse acesso para vocês. Já. A ITP chama Crystal. Crystal agora, ITP, já está lá no site do Bacen. Só lembrando, né, que também na fase 4 está previsto entrar as concessionárias de serviço público. Isso. Que é outra coisa que os caras de crédito ficavam tarados para ter, né? Eu quero ter a base da Vivo, eu quero ter a base da Eletropaulo, não sei o que, né? É isso? E dos grandes varejistas. Gente, isso é a mina de ouro. Né? Aí temos louco, tudo. Né? Não vai. Aquela desculpa de meu modelinho está com muita pouquinha variável. Não vai, filho. Você vai assustar. Mas é isso aí. Everton, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, gente. Obrigado.